O reino feiticeiro de Ainz ou Algon. Parte 1. O rei feiticeiro. O governante absoluto da grande tumba subterrânea de Nazarick e do reino feiticeiro. Um ser que governou os 41 seres supremos, e o último deles que permaneceu em Nazarick. Nesse momento, aquela entidade que deveria estar gostando das atenções de seus subordinados estava aninhada em uma cama macia, lendo um livro. A referida cama foi transferida da grande tumba subterrânea de Nazarick para este lugar, para os aposentos privados do ex-governante de Irrantel, prefeito Panazolei, que foram parcialmente remodelados e convertidos nos aposentos do próprio Ainz. Desde que foi transferido para cá, ele não conseguia mais detectar a fragrância que costumava emanar quando ainda estava em Nazarick. Talvez seja porque a cama aqui não tem perfume borrifado sobre ela, Ainz pensou enquanto inclinava seu peso sobre a cama em questão. Claro, dormir era completamente desnecessário para um ser morto-vivo como Ainz. Na verdade, eram apenas os resquícios de sua humanidade dizendo à sua mente que ele deveria estar cansado. Era por isso que Ainz ocasionalmente fazia esse tipo de coisa, deitando-se em uma cama para esfriar sua cabeça e coração superaquecidos. No entanto, essa foi apenas uma solução temporária. Portanto, ficar deitado assim por um longo tempo, como um ser humano faria, na verdade não fazia sentido. Claro, sempre houve algumas exceções à regra. Por exemplo, sim. Enquanto ele estava lendo, por exemplo. Em particular, quando ele estava ciente da maneira como os outros olhavam para ele. Deve ser dia em breve. Oh! Um fraco raio de sol filtrou-se pela abertura nas cortinas, dando a Ainz uma ideia aproximada da hora. Com isso, ele enfiou o livro que estava lendo até agora de volta sobre o travesseiro. Então, ele inclinou seu crânio para olhar para um canto da sala. Ele viu uma empregada lá. Ela era uma das empregadas regulares de Nazarick, e ela estava cuidando de Ainz hoje, para ser preciso, ela cuidou dele desde ontem. Atualmente, ela estava elegantemente sentada em uma cadeira com as costas retas como uma vareta. No entanto, essa postura não mudou desde a noite passada. Pelo que Ainz sabia, nenhuma das empregadas tinha falhado em manter essa postura. Sua linha de visão estava constantemente fixada em Ainz, impedindo várias distrações momentâneas. Foi um fardo verdadeiramente indescritível. Claro, ela certamente não tinha a intenção de exercer essa pressão. Simplesmente porque prestar muita atenção nele permitiria que ela respondesse imediatamente a qualquer situação que pudesse surgir. No entanto, fez um homem comum como Suzuki Satoru querer chorar e implorar: poupe-me, por favor. Ninguém se sentiria confortável se fosse constantemente olhado assim, especialmente se fosse um membro do sexo oposto fazendo isso. Mesmo que nada acontecesse, ele se sentia como se tivesse deixado algo por fazer em algum lugar. A coisa mais importante era a maneira como ela silenciosamente respondia a Ainz se ele fizesse algum movimento. Simplificando, foi uma experiência miserável. Claro, Ainz era um governante absoluto. Se ele a proibisse de fazer isso, ela pararia. No entanto, quando ele pensou na expressão no rosto da empregada se ele dissesse isso, ele não teve coragem de falar as palavras que guardava em sua boca. Depois de vir a este mundo, Ainz rapidamente entrou em ação disfarçado de Momon. Essa foi a primeira vez que as criadas o cercaram assim. Mesmo agora, elas continuaram a prestar seus serviços a ele com lealdade inspiradora. Era porque ele sabia disso que Ainz não conseguiu obrigá-las a obedecê-lo à força. Além disso, elas vão se cansar disso depois de um tempo. Fazia um mês que ele pensava assim. A ideia de que este estado de coisas poderia continuar para sempre encheu Ainz com algum grau de desconforto. Como as empregadas levaram 41 dias para completar uma única rotação de turno, ele decidiu deixar esse assunto para o futuro. É isso que eles chamam de peso da liderança. Administrar Nazarick, planejar o futuro do grupo, responder aos desejos dos meus subordinados. As pessoas que estão no topo realmente são ótimas. Não é à toa que eles têm salários tão altos. As pessoas que estão no topo fazem tão pouco e ainda assim recebem muito dinheiro. Agora que ele entendeu o que eles estavam passando, Ainz riu de sua tolice do passado. Então, ele lentamente se levantou da cama. Nesse momento, a empregada também se levantou silenciosamente. Isso o fez sentir como se houvesse uma corda conectando-os. Como seus movimentos podiam ser tão graciosos depois de ficar acordada durante a noite? Estou de pé. Sim. Então, seu servo deve despedir-se. Depois disso, a empregada de hoje virá para assumir meu lugar.
Ains não disse nada do tipo vou deixar isso com você, mas simplesmente grunhiu o mu e acenou com a mão para indicar que ela deveria continuar. Talvez eu esteja sendo muito arrogante, Ains pensou. Ainda assim, pode ser melhor assim. Ele tinha enviado Ansuki para perguntar por aí, e a primeira resposta das empregadas parecia ser parece que ele está nos dominando, Ain-sama é o melhor ou algo parecido. Parece que eles eram todos masoquistas, e embora Ains tenha se incomodado quando ele ouviu isso pela primeira vez, depois de considerar o assunto calmamente, ele percebeu que um governante precisava atuar e vestir o papel. Era o que seus súditos desejariam. Usando uma empresa como exemplo, um chefe tinha que se parecer e agir como um chefe. Quando ele pensou sobre isso dessa forma, Ains sentiu que o que ele tinha feito era o que o rei feiticeiro deveria ter feito. O fato era que, quando estava espionando o governante do império, Jerkniv Runifar Lord Elnix, em seu tempo livre, ele percebeu que o homem se comportava praticamente da mesma maneira. Ainda assim, Suzuki Satoru tinha sido um homem trabalhador e ele se sentiu um pouco desconfortável por não dizer algo como obrigado pelo seu trabalho árduo. Então, você deve ir ter um bom descanso. Ah, por favor, permita que sua serva ofereça os mais profundos agradecimentos por sua generosidade, Ain-sama. A empregada curvou-se profundamente ao expressar sua gratidão. No entanto, é graças a este item que você tão graciosamente me emprestou que seu servo poderia ficar ao seu lado para atendê-lo sem ter que descansar, Ain-sama. Não, não foi isso que eu quis dizer, Ains murmurou em seu coração. Era verdade que, uma vez que alguém colocava um anel de sustento, podia passar o dia e a noite sem dormir. Ainda assim, sentar em uma cadeira e assistir a Ains a noite toda deveria ser nada menos que um inferno. Embora ele estivesse muito satisfeito com a dedicação deles, não havia necessidade de eles irem tão longe. Pelo menos eles deveriam cancelar o turno da noite, a parte onde eles me assistem dormir, certo? Como empregadas domésticas, era natural para elas servirem fielmente seu mestre com seus corações e almas. Ele não sabia exatamente qual das criadas havia dito isso, mas se lembrava de ter ouvido de uma delas. Sirva fielmente seu mestre, em. O que você diria se eu quisesse viver como um igual a você? Ao contrário de como ele se sentiu quando veio pela primeira vez a este novo mundo, Ains agora estava confiante de que todos os seus subordinados eram absolutamente leais a ele. Contanto que Ains prestasse atenção às suas ações e não fizesse nada que os decepcionasse, não havia chance de traição, exceto interferência externa. Nesse caso, talvez ele deva mudar a relação entre eles e se colocar em pé de igualdade com os NPCs. Essa pode ser uma boa escolha a fazer, em algum momento. Se isso acontecesse, Ains estaria livre dessa vida de governante, de ter que quebrar a cabeça o dia todo. Além disso, seria como antes, de fato, exatamente como durante os dias da guilda. Eu me pergunto se eu poderia voltar a esse tipo de vida novamente. Sempre que falava com os NPCs, ficava imaginando seus ex-amigos sobrepostos a eles. Por causa disso, Ains esperava que ele não tivesse que se relacionar com eles na qualidade de um mestre para um servo, mas sim, da maneira que eles faziam no passado. Não. Ains pensou enquanto balançava a cabeça mentalmente. Embora ele não soubesse o que poderia plantar as sementes da decepção em seus súditos, uma mudança tão dramática nas circunstâncias não poderia ser uma decisão sábia. Além disso, como ele sabia que eles desejavam um relacionamento mestre-servo com ele, era sua responsabilidade como mestre continuar nessa posição. Ao mesmo tempo, como a última pessoa que permaneceu aqui, ele tinha que fazer tudo o que pudesse pelos NPCs, as crianças. A empregada pediu licença para Ains e saiu da sala. Naquele momento, Ains entrou em ação. Primeiro, ele substituiu o livro debaixo do travesseiro por outro livro. O livro que ele usou para substituí-lo tinha um título muito complexo, apenas olhar para ele faria qualquer um perder a vontade de continuar lendo. Então, o livro que ele estava lendo na noite passada entrou em sua dimensão de bolso pessoal, seu inventário. Depois de colocar o livro onde não seria facilmente roubado, Ains deu um suspiro de alívio. Isso também fazia parte de suas responsabilidades como mestre. Ele certamente não queria ler aqueles livros difíceis que faziam sua cabeça doer a noite toda. Se possível, ele queria ler alguns livros populares. No entanto, ser flagrado lendo tais livros prejudicaria a dignidade de Ains como governante. Portanto, Ains foi forçado a tomar tais medidas problemáticas.
Aliás, ele já havia levado em consideração o fato de que as empregadas levariam o livro debaixo do travesseiro para outro local. Agora que ele tinha terminado tudo o que podia fazer na cama, Ains empurrou de lado o dossel de gaze fina que envolvia a cama e se levantou. Só então, várias batidas vieram da porta. Pouco depois, a empregada que deveria assumir o próximo turno abriu a porta e entrou na sala. Quando ela viu Ains saindo da cama, ela sorriu e se aproximou dele. Parecia que ela era a empregada designada para acompanhar Ains hoje. Bom dia, Quinta. Um sorriso radiante e ofuscante surgiu no rosto da empregada. Bom dia, Ains-sama. Estarei aos seus cuidados hoje. Se a Quinta tivesse um rabo, ela provavelmente o estaria abanando com todas as suas forças. De repente, ele pensou em Pestonha abanando o rabo no passado. Seu uniforme de empregada era o mesmo usado pela empregada anterior, quarta. Ao contrário das empregadas domésticas de batalha, todas as empregadas regulares usavam o mesmo uniforme. No entanto, sua aparência exata variava entre cada empregada, provavelmente porque cada empregada que os usava era diferente. Ains lembrou algo que um de seus amigos disse tantas vezes que parecia ter fixado residência em seu ouvido. Roupas de empregada simples são boas, mas roupas de empregadas decoradas são as melhores. Também houve um acompanhamento, ou seja, os uniformes de empregada são os melhores, não importa a aparência. Os uniformes de empregada doméstica são a maior invenção da história da humanidade. Uniformes de empregada viva. Embora Ains não soubesse o que ele queria dizer com viva, provavelmente era algum tipo de exclamação. Também pode ter sido algum termo inventado pessoalmente por ele. Desta forma, Ains relembrou as memórias de seus companheiros anteriores, pouco a pouco. Ains sorriu amargamente, embora sua expressão facial não tenha mudado, é claro, e silenciosamente olhou para a empregada. Ai, Ains-sama, há alguma maneira de eu servir você? Quinta corou quando suas mãos agarraram com força o avental de seu uniforme. Foi então que Ains percebeu seu descuido. Me perdoe. Parece que fiquei. Sim, parece que fiquei um tanto hipnotizado por você. Então vamos. Ei? Assim. Entendido. A empregada congelou por um momento, mas ainda conseguiu uma resposta enérgica quando ela caminhou atrás dele e eles deixaram o quarto. Ains passou por várias outras salas. O que ele viu lá não poderia ser comparado ao cenário do 9º andar da tumba. Assim, quando Ains decidiu ficar aqui, os guardiões expressaram suas objeções um após o outro. Este lugar carece de gosto como residência de um ser supremo. A capacidade defensiva deste lugar é muito baixa e ele tem proteção inadequada contra espiões. Etc, etc, etc. No entanto, Ains encolheu os ombros e pôs todas essas objeções de lado e selecionou este lugar como sua casa. Essa era sua responsabilidade como rei, afinal, Jerkniv também vivia no Palácio Imperial da capital imperial. Ou, pelo menos, era o que ele queria que as pessoas pensassem. O fato era que este lugar era luxuoso o suficiente para Ains, não, para Suzuki Satoru. Sua antiga casa era ainda menos digna de comparação. Além disso, seu quarto no 9º andar sempre foi muito chamativo e muito grande. Ele não se importava quando ainda era um jogo. No entanto, agora que ele realmente tinha que morar lá, ele estava perfeitamente ciente de que não havia lugar para ele dentro de suas paredes. Tudo o que Ains queria fazer era se enterrar em um canto da sala. Ains liderou Quinta e o Eig-Jed de assassin que caiu do teto para o camarim. Várias empregadas regulares já estavam lá esperando por Ains. Elas executaram reverências respeitosas a ele em uníssono. A Quinta se juntou rapidamente às suas fileiras também. Ains-sama, o que você gostaria de vestir hoje? Quinta perguntou em uma voz que estava explodindo de energia. Oh, há um brilho nos olhos de Quinta. Pensando bem, todos que tinham esse emprego não tinham o mesmo brilho nos olhos também? Eles dizem que as mulheres gostam de roupas. É assim que elas se expressam? Ou elas apenas gostam de combinar roupas e acessórios? Uma sensação constante de cansaço se apoderou dele, mas não conseguiu demonstrar. Em vez disso, ele disse o de uma forma presunçosa, ou pelo menos, foi assim que se sentiu quando ele praticou antes. Falando francamente, Ains não precisava mudar de roupa. Suas vestes mágicas não ficariam amassadas mesmo se ele passasse a noite toda rolando na cama. Seu corpo não excreta quaisquer resíduos. A poeira flutuando no ar poderia assentar sobre ele, mas tudo o que ele precisava fazer era limpá-la. Além disso, qualquer lugar onde Ains fosse já teria sido completamente limpo pelas empregadas.
Além disso, ele não precisava comer nem beber e, portanto, não se sujaria com essas atividades. Usar o mesmo conjunto de roupas não seria um problema para ele. No entanto, nenhum de seus subordinados poderia permitir isso. No entanto, era de se esperar. Ter seu governante absoluto vestindo a mesma coisa todos os dias arruinaria sua imagem. Dito isso, Ainz não estava confiante em sua habilidade de combinar suas roupas. Agora, se ele estava preparando seu equipamento para a batalha, depois de considerar as habilidades de seus oponentes e planejar suas táticas, ele estaria bastante confiante em sua habilidade de selecionar os acessórios apropriados para melhor combater o inimigo que estava enfrentando. Contudo, bem, até certo ponto, a experiência adquirida por Suzuki Satoru permitiu que ele comentasse se esta gravata funcionaria com aquele terno. Não o deixou dizer nada sobre se este manto roxo com filigrana de prata combinava com um colar de prata com 4 diamantes e assim por diante. Além disso, ele teve que selecionar roupas para combinar com um corpo esquelético. No entanto, se ele usasse uma roupa diferente, as pessoas poderiam duvidar de seu senso de estilo como líder. Isso seria como trair seus subordinados leais. Portanto, Ainz teve que dar o seu melhor, mesmo na questão de se vestir. Aí estava um problema fatal. Algum de seus subordinados comentaria mesmo se Ainz usasse algo inadequado? Era uma situação semelhante a uma peruca escorregando da cabeça do chefe de alguma grande empresa. Ninguém ousaria dizer nada. Sendo esse o caso, havia apenas uma alternativa para ele. Quinta, vou deixar isso para você. Prepare um conjunto de roupas que melhor me caia. Entendido? Deixe comigo, Ainz-sama. Sua serva terá o maior cuidado em suas escolhas. Você não tem que ficar tão preocupada com isso. Bem, Ainz pensou isso, mas ele nunca tinha realmente dito isso para as empregadas antes. Eu acho que vermelho combina bem com você, Ainz-sama. Portanto, estava pensando em usar o vermelho como cor base para coordenar seu traje. O que você acha? Eu apenas disse que deixaria esse assunto para você. Sendo esse o caso, não há necessidade de confirmar suas escolhas comigo. Sim, entendido. Se ele não confiava em si mesmo, tudo o que precisava fazer era entregar a tarefa a outra pessoa, como ele havia permitido que a empregada escolhesse para ele. No entanto, Ainz estava muito preocupado com o manto carmesim que ela havia escolhido. A cor vermelha era tão brilhante que quase machucava seus olhos, e era adornada por muitas pedras enormes em forma de botão. Poderia ser aceitável se fossem todas da mesma cor, mas as muitas gemas refletiam meia dúzia de cores diferentes de luz. Além disso, a vestimenta era orlada com estranhos caracteres bordados com fios de ouro. Essa roupa é realmente normal? Pode ser considerado roupa no sentido normal da palavra? Ele se sentiu como um sanduíche iluminado por luzes de néon. Ele nunca teria escolhido esta roupa por conta própria. Ou melhor, Ainz começou a se perguntar por que ele comprou isso em primeiro lugar. Já que ele não tinha nenhuma lembrança dos membros de sua guilda forçando-o sobre ele, por processo de eliminação, ele mesmo deve ter obtido em algum lugar. Foi um presente? Ganhei na loteria ou em algum tipo de evento? Mesmo assim, bem, não há como evitar, hein? Mesmo a lembrança de como ele o havia obtido não faria com que o manto carmesim diante dele desaparecesse. Embora fosse fácil simplesmente recusar, isso transformaria o vou deixar isso com você que ele disse a quinta em uma mentira. Mais especificamente, Ainz pode ser o único que acha isso constrangedor, enquanto todos os outros gostam. Ou melhor, era bem provável que fosse o caso. E, para ser mais franco, já que Quinta havia escolhido este manto, ele poderia culpá-la se alguém comentasse sobre isso. Realmente sou um péssimo chefe. Ainz sabia que isso não era algo de que ele pudesse se orgulhar, e ele se sentiu culpado por isso. Empurrar a culpa para outra pessoa não era uma conduta louvável para um chefe, para um superior. Ainz sabia disso, mas mesmo assim, ele precisava de alguma forma de preservar sua dignidade. Ele teve que se proteger sacrificando seus subordinados. Não poderia ser evitado. Desculpe por isso. Ah, minhas sinceras desculpas. Está tudo bem. Eu só estava falando comigo mesmo. Não preste atenção. Pensando bem, Ainz decidiu escolher suas palavras com cuidado enquanto fazia sua pergunta. Há algo que eu gostaria de perguntar. Você acha que este manto é um pouco espalhafatoso para mim? Certamente não. Afinal, quase tudo fica bem em você, Ainz-sama.
Embora eu ache que preto como base com marrom escuro como cor secundária também ficaria bem, usar essas cores o tempo todo não mostraria suas outras virtudes, a insama. Tudo isso é para imprimir sua imagem poderosa aos olhos de todos que. Ains interrompeu o fluxo jorrando de suas palavras. Está bem. Contanto que seja adequado, tudo bem. Então, você poderia me vestir? Entendido. A quinta e as outras criadas começaram a trabalhar. Como Ains permaneceu de pé, as empregadas silenciosamente removeram as roupas de Ains. O ato de ter suas roupas trocadas por mulheres, mesmo que seu corpo não fosse mais do que um esqueleto, enchia-o de uma vergonha ardente. Mas é claro que tal gesto foi um ato natural para um governante absoluto. Pelo menos, foi assim para Jerkniv. Ains também tinha lido a mesma coisa em um de seus livros. Ains permaneceu quieto e permitiu que as criadas trabalhassem, enquanto ele silenciosamente se olhava no espelho. Logo, um Ains de manto vermelho apareceu no espelho. Como esperado, era espalhafatoso. Não era nada além de espalhafatoso. Não. Este mundo tem um senso estético bastante divergente. Pelo que eu sei, essas roupas podem ser bastante adequadas para um governante usar. Ele se lembrou de Ansuki como um exemplo e reprimiu seu desconforto. Então vamos. Esses pensamentos passaram por sua cabeça enquanto ele avançava, acompanhado por Quinta. Como ele gostaria de ter tempo para suspirar. O manto vermelho esvoaçante e vistoso avançou em direção ao escritório. Quando Ain se aproximou da porta, Quinta rapidamente disparou para frente e cortesmente abriu para ele. Às vezes, ele pensava em dizer: é só uma porta, deixe-me abri-la. No entanto, enquanto observava o olhar nos rostos das empregadas que dizia uau, olhe para mim, estou trabalhando, Ains não podia fazer nada além de aceitar isso como uma forma de abrir a porta automaticamente. Ains levou Quinta e o Eig-Jed de assassin para o escritório. A mesa no centro da sala era como a que Ains tinha em seu próprio quarto, e irradiava um ar de dignidade. Tinha sido trazida de Nazarick, junto com sua cama. Uma bandeira pendurada nas profundezas da sala, a bandeira de Ains ou Algon, do reino feiticeiro. Ains passou pela sala e se aproximou da varanda. Havia uma caixa de vidro na varanda. Não era muito grande e continha um ambiente de selva. Ains inseriu seu dedo ossudo na caixa, que parecia sem vida, e levantou uma folha. Escondido abaixo estava uma criatura que se escondeu na escuridão para evitar a luz do sol. Seu corpo de cores vivas estava revestido de secreções pegajosas, porém escorregadias, e a parte frontal de seu corpo parecia um par de lábios humanos. Ains estudou cuidadosamente o lip bulb diante de seus olhos. É uma boa cor. Você parece bastante animado. Ele se lembrou do que uma vez lhe disseram, que a cor era muito importante. Ele também se lembra de ter vários lip bulbs colocados à sua frente e de ter sido ensinado a dizer quando eles eram mais energéticos por causa da cor. E realmente, o lip bulb diante dele parecia muito mais animado do que os outros naquela época. Ains escolheu uma folha de repolho fresca de um prato próximo. Venha, Nurunurukun. É hora de comer. Ele trouxe a folha para perto do lip bulb, que se agarrou a ela. Depois de soltar a folha, o lip bulb freneticamente deu grandes bocados nela. Ains trouxe mais 2 folhas, que o lip bulb também devorou prontamente. Ele decidiu parar por aí, porque Entoma havia dito a ele que alimentar em excesso não era bom. Ains gentilmente devolveu o lip bulb alimentado e feliz à sua casa sombreada na caixa de vidro, o lugar que ele mais amava. Pareceu um pouco nojento no início, mas depois de cuidar dele por um tempo, ficou muito fofo. Ele não estava falando com ninguém em particular, apenas falando consigo mesmo. Ains tinha um sorriso alegre no rosto enquanto fechava a tampa da caixa fina. A caixa não era muito resistente e o lip bulb poderia escapar se realmente quisesse. O motivo pelo qual Ains a usava era para provar sua confiança em ser capaz de cuidar bem de seu ocupante. Dito isso, era um monstro mercenário gerado com ouro, então a questão de saber se escaparia ou não ainda não tinha resposta. Ains gentilmente limpou sua mão com um pano próximo, e depois de terminar todas as suas tarefas da manhã, ele se sentou em sua cadeira. Ele apoiou seu peso nas costas e deixou seu corpo afundar profundamente. Trabalhar. Não há horário oficial de trabalho, mas meu coração ainda afunda nessa época. Eu acho que velhos hábitos são difíceis de morrer. A escrivaninha não tinha nenhum grão de poeira sobre ela, para não falar de documentos. Era completamente diferente da mesa de Suzuki Satoru.
Tudo isso porque ele não precisava trabalhar durante a noite. O trabalho de Ains era tomar as grandes decisões, não se preocupando com os pequenos detalhes. Depois que ele decidiu a direção geral, seus subordinados entrariam em ação. Ainda assim, é por isso que é tão difícil. Pela primeira vez, percebo que a dificuldade de um trabalho é determinada por quanta responsabilidade ele coloca sobre si. É mais mentalmente do que fisicamente cansativo, e certamente é mais estressante. Ah, é hora de começar a trabalhar? Não houve necessidade de olhar para um relógio. Naquele preciso momento, uma batida veio da porta. Quinta, que estava em posição de sentido perto da porta, verificou a identidade de quem bateu na porta. Ain-sama, é Albedo-sama e os liches anciões. Havia respeito na voz de Quinta, porque esses liches anciões eram criações pessoais de Ains. Entendo. Eles podem entrar. Quinta afastou-se da porta para dar passagem aos visitantes. Albedo entrou na sala na frente de 6 liches anciões. Bom dia, Ain-sama. Após a saudação de Albedo, os liches anciões curvaram suas cabeças profundamente. Bom dia, Albedo. Parece que o tempo de hoje está muito bom. De fato é. Tenho relatos de que fará sol o dia todo. Claro, se for seu desejo como o governante supremo deste mundo, podemos produzir qualquer tipo de clima que você desejar. Devemos prosseguir, Ain-sama. Isso era apenas usar um tópico irrelevante para iniciar uma conversa, mas ele não esperava que ela começasse com uma sugestão como essa. Isso não será necessário. Gosto de mudanças no clima. Dias ensolarados são bons, o estrondo do trovão em dias chuvosos é para ser saboreado, e a queda suave da neve é bastante intrigante. Pode-se dizer que se pode divertir um dia inteiro apenas observando as mudanças naturais do tempo. Ains não desgostava das mudanças climáticas deste mundo. Neste mundo intocado, ele descobriu que entendia as palavras de seu ex-camarada Planeta Azul. A chuva era originalmente uma bênção da natureza. É melhor deixar a natureza permanecer natural. Sim, entendido. Claro, eu senti que você não tinha nenhum desejo de alterar o tempo, mas eu tinha que perguntar para ter certeza, Ain-sama. Afinal, você não é o tipo de líder que nos daria ordens diretas para satisfazer seus desejos. Mesmo? Não é assim para mim. Ains pensou sobre isso, mas ele não conseguiu pensar em nada que ele particularmente desejasse. Quando ele ainda era Suzuki Satoru, sua mente estava repleta de pensamentos sobre Yggdrasil. Depois que seu corpo ficou assim, só piorou. Embora ele não tivesse certeza se isso era um efeito colateral de se tornar uma criatura morta-viva, a chance de sempre ter sido assim era muito alta. Se ele tivesse que falar de desejo por alguma coisa, seria um desejo de colecionar itens raros. E também. Ain sorriu em solidão e balançou a cabeça suavemente. Não, pode ser como você diz. No entanto, isso ocorre simplesmente porque não há nada que eu realmente queira. Se eu desenvolver algum desejo, naturalmente darei as ordens apropriadas naquele momento. Quando chegar a hora, espero que você me permita, como supervisor dos guardiões, selecionar as pessoas que irão responder imediatamente aos seus desejos. Albedo respondeu enquanto abaixava a cabeça. Quando voltou, seu rosto parecia um pouco corado. No entanto, suas roupas hoje são bastante espetaculares. Elas são extraordinariamente radiantes. Não, elas brilham tanto porque você as está usando, Ain-sama. Albedo continuou a elogiá-lo. O brilho de que ela falava provavelmente eram as gemas que pareciam substituir os botões, já que seu crânio não refletia a luz. Ains acenou com a cabeça enquanto pensava sobre isso. É mesmo, então eu devo agradecer por isso, Albedo. Você é muito gentil. Eu estava simplesmente afirmando o óbvio. Ain-sama, você é verdadeiramente. Ains levantou a mão para interromper Albedo enquanto ela se preparava para continuar. Ele tinha a sensação de que deixá-la continuar arrastaria a conversa por um longo tempo. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Então, e os documentos que você e os outros estavam lidando ontem, Albedo? Sim. Albedo inchou as bochechas de uma maneira adorável, e os liches anciões seguiram suas instruções e colocaram seus documentos sobre a mesa. A pilha de documentos tinha uma espessura considerável. Os próprios arquivos não continham muitas propostas, mas tinham muitos documentos de apoio anexados. Assim como ele precisava de dados de muitos campos em seu antigo emprego, parecia que tudo isso estava sendo preparado para lidar com um problema complicado. Ele havia preparado seu coração para isso.
Ains passou toda a manhã se preparando psicologicamente e reforçando sua determinação para este momento. Suzuki Satoru era um mero funcionário e não era o tipo de pessoa que interagia com as operações da empresa. Se perguntado se alguém assim poderia administrar um país inteiro, Ains teria respondido não com segurança. Ou melhor, até mesmo um gerente de operações teria muita dificuldade para administrar um país. O que tornou tudo pior foi que Ains era um governante absoluto. Mesmo que houvesse algum erro nas suas palavras, seus subordinados se uniriam para transformá-las em realidade. Havia algo mais assustador do que isso? Uma única palavra de Ains pode levar a um suicídio em massa. Sendo esse o caso, o que ele deve fazer? A resposta foi muito simples. Muito parecido com suas roupas, ele teve que entregar essa responsabilidade a pessoas capazes. Ser capaz de alocar habilmente os subordinados de acordo com seus pontos fortes também era uma qualidade essencial em um chefe. Dito isso, também havia problemas em delegar tudo completamente a outras pessoas. Na verdade, ele poderia ficar tranquilo se tudo fosse deixado aos cuidados de Albedo. No entanto, ele era um rei, não uma mera figura de proa. Como alguém em uma posição elevada, ser um superior implica, portanto, assumir as responsabilidades de um superior. Havia algumas tarefas das quais não se podia escapar dizendo não sei de nada. Como tal, Ains começou a ler cuidadosamente a pilha de documentos de cima a baixo, colocando o selo real em cada um. Depois de carimbar ritmicamente vários documentos, Ains fez uma pausa, tendo selecionado um deles como o alvo do dia. Ele o abriu para examinar seu conteúdo. E então? Eu não entendo, afinal. Isso tem algo a ver com recursos materiais? Isso é muito importante. Os lites anciões realmente entendem? Bem, todos foram feitos por mim. Como se explica essa diferença de capacidade? Embora ler tudo isso seja muito cansativo, é como ler documentos legais. Como havia referências cruzadas para outras páginas, havia muitas repetições dessas poucas palavras, o que exigia repetidamente virar para frente e para trás entre as páginas. O último ponto baseou-se na conclusão anterior para chegar a um julgamento negativo. Além disso, como muitas afirmações negativas apareceram no texto, a interpretação do conteúdo foi muito difícil. Albedo. Sim, Ain-sama. Algo chamou sua atenção? Não, não tem relação com isso, mas pensei em algo. Como vai a promulgação de leis? Este país era chamado de Reino Feiticeiro, mas não havia aprovado nenhuma legislação única, ao invés disso, continuou o uso das antigas leis do reino. Sim. Este é apenas um rascunho por enquanto. Se impuséssemos as novas leis de maneira muito agressiva, isso poderia levar a um descontentamento generalizado. Portanto, não temos certeza se devemos ou não fazer isso. Essas palavras soaram estranhas quando vieram de Albedo, que não se importava com a humanidade. Ainda assim, Ains não pode deixar de dar um tapinha no peito de alívio. Embora eu já tenha discutido isso com Demiurgo antes. As leis do reino simplesmente não concedem poder suficiente para um governante absoluto como você, Ain-sama. No momento, estamos considerando simplesmente manter os princípios das leis do reino e, em seguida, aplicá-las pela força. Embora eu esteja mais confiante em outras áreas. Isso foi uma mentira descarada, Ains não tinha confiança em quase tudo. Lamento dizer que não sou versado nos caminhos da lei. Faça o que achar melhor. Você tem minha total confiança. Sim, compreendo. Albedo tinha uma expressão de deleite no rosto. Se Ains olhasse de perto, ele poderia ver suas asas tremendo atrás dela. Ela, e Demiurgo, por alguma razão desconhecida, parecia considerar Ains um gênio que estava sempre um passo à frente deles. Assim, quando Ains disse que não sabia ou algo nesse sentido, ele pôde compreender profundamente a alegria que eles, que foram feitos como seres altamente inteligentes, sentiram por serem capazes de validar sua existência. Ainda assim, não há necessidade de mentir sobre não entender a lei. Não, é verdade. Não sou adepto de questões jurídicas. Entendo. Deve ser assim que você vê, da perspectiva de um líder supremo que nunca foi obrigado por nenhuma lei. Eu entendo o que você quer dizer. Ain sentiu que estava sendo mal interpretado, mas decidiu ignorar o assunto. Afinal, ele não tinha ideia de como explicar isso a ela. Em vez disso, ele simplesmente sorriu. Esse sentimento era apenas vagamente familiar para ele, mas pode ser assim que as crianças se sentiam quando orgulhosamente exibiam seus talentos aos pais. Algo está errado? O olhar de surpresa de Albedo só deixou Ains muito mais encantado.
Ainda assim, seria rude a alegria ser toda dele. Perdoe-me, mas quando vi como você estava feliz, fiquei impressionado com o quão fofa você parecia. Como posso dizer isso? O Mu é um pouco difícil de explicar. Quando ele disse isso, houve uma breve explosão de movimento dos Egghead de assassins no teto, mas então eles permaneceram parados. Ah, que vergonha! Albedo pressionou as mãos nas bochechas. Quando Ainz viu como ela corou, ele percebeu o quão desconfortável ele deve ter feito ela se sentir, e com uma leve tosse, ele decidiu estudar os documentos diante dele. Parece que sua maneira de tratar os NPCs como filhos de seus amigos o fazia dizer coisas que os envergonhavam. Ele se sentiu um pouco culpado por sua grosseria, mas, no final, carimbou o último documento. Com isso, uma tarefa foi concluída. Ele entregou os arquivos para Albedo, que estava cobrindo a boca com a mão. Ela, por sua vez, os entregou aos Lites anciões. Então, vamos começar com o de costume. Estas são as propostas que examinaremos hoje. Ainz abriu seu gabinete e tirou uma pilha de papéis. Estas foram sugestões e opiniões coletadas de todos em Nazarick a fim de ajudar no desenvolvimento do reino feiticeiro. Depois de lê-los, Ainz copiava essas sugestões e as lia para Albedo ouvir nessa hora todas as manhãs. Não há necessidade de você desperdiçar seu valioso tempo com tarefas insignificantes, como anotá-las todas, Ainz-sama. Não, porque pode haver algumas sugestões lá que são direcionadas a mim. Além disso, meu corpo não precisa dormir. Seria uma perda de tempo se eu não fizesse nada. Isso também era mentira. Ou melhor, era verdade que ele ficaria ocioso se não fizesse nada. No entanto, ele poderia gastar esse tempo em coisas como ler, tomar banho, praticar suas habilidades de atuação e simular combate. Mesmo assim, ele ainda tinha que fazer isso ele mesmo, porque Ainz estava escondendo suas próprias sugestões entre as outras. Ainz tinha que fazer isso porque se ele fizesse essas sugestões diretamente, seus subordinados se forçariam a fazê-las acontecer, mesmo que fossem impraticáveis. Isso pode levar a consequências trágicas. Portanto, ao enviar suas sugestões anonimamente, ele esperava que Albedo, como uma terceira parte imparcial, as julgasse apenas por seus méritos. Além disso, por não revelar os nomes dos sugerentes, as próprias habilidades de Ainz não seriam questionadas, o que era como matar dois coelhos com uma cajadada só. Ainz começou a ler a sugestão superior em voz alta. Acredito que precisamos de serviços de educação infantil que possam detectar indivíduos talentosos e cultivá-los. Dessa forma, podemos fortalecer Nazarick. Mesmo que não funcione, ainda podemos usá-lo para desenvolver tecnologias para nós mesmos, o que também pode ser usado como base para fortalecer Nazarick. Algo parecido. Ainz olhou para Albedo, que estava de pé com os olhos voltados para a frente. Os benefícios estão claramente delineados e é uma excelente sugestão. Pode-se sentir a excelência do sugerente por meio dele. Pode ser bom divulgar isso como um modelo para outros estudarem. Depois dessa rodada de elogios, Ainz retomou seu semblante severo de costume, embora, é claro, seu rosto não se moveu. Vamos pensar sobre isso. Quem você acha que escreveu isso? Eu acredito que seria Yuri Alpha. Foi uma resposta instantânea. Ainz se sentia da mesma forma também. Eu concordo. Deve ser sugestão de Yuri. Então, Albedo, o que você acha dessa sugestão? É totalmente estúpido. Os suínos devem viver como os suínos e morrer depois de dar tudo o que têm pelos seus criadores. Não há necessidade de viver de outra forma. Uma vez que não há sentido em permitir que eles vivam de maneira diferente, não há nenhum ponto em permitir que eles escolham de forma diferente. Bem, essa é uma maneira bastante dura de ver as coisas, mas eu concordo, até certo ponto. É necessária uma educação básica para servir de engrenagem para girar as rodas da sociedade. É assim que as pessoas deveriam viver, envelhecer e morrer. Permitir que a tecnologia se espalhe apenas ameaçaria nosso poder. Ainz-sama, você está bem? Lembro-me de ter ouvido essas palavras antes. Alguém as disse a outra pessoa, mas quem? Narberal e Lupus Regina. Quando ela estava perguntando sobre as poções de cura. Acho que não há necessidade de contar, pois você já sabe, Albedo. Oh, que gafe, por favor, não dê atenção. Claro que não, eu acredito que preciso entender seus profundos insights, Ainz-sama. Por favor, compartilhe-os comigo. É assim. Bem, embora isso me envergonhe um pouco, não posso ser o único a compartilhar meus pensamentos.
Se você não estiver satisfeita com qualquer coisa que ouvir, sinta-se à vontade para me corrigir. Não havia nada mais constrangedor do que agir como um sabe-tudo na frente de alguém que ele conhecia bem. Com a preocupação de ser tratado como um idiota em seu coração, Ains decidiu compartilhar seus pensamentos sobre o assunto. Conhecimento, educação e informação eram as armas básicas da humanidade, que também incluía os seres não humanos neste mundo. À medida que o conhecimento de uma nação aumentava, também aumentaria seu poder, mas, por outro lado, aumentaria o ressentimento por saber que não poderiam ter tudo. Assim, um governante tinha que considerar se deveria ou não armar as massas com a arma chamada conhecimento, porque aquela arma poderia um dia ser apontada para o próprio governante. No jogo chamado Yggdrasil, Ains aprendeu a importância de possuir informações. Foi por isso que ele trouxe os 2 herbanários de Bareari para o vilarejo Carne, onde poderia ficar de olho neles, e os fez fazer poções lá. Isso para que ele pudesse monopolizar os frutos de suas pesquisas e acumular todo o conhecimento obtido com elas. Do ponto de vista de Ains, aqueles que eram governados deveriam desempenhar o papel, vivendo e morrendo em sua ignorância. No entanto, era necessário desenvolver novas tecnologias à medida que o poder de uma nação aumentava. No final, a questão era para quem as lanças do conhecimento seriam apontadas. Em suma, devemos apenas compartilhar nossas novas tecnologias com aqueles que são absolutamente leais à grande tumba subterrânea de Nazarick. Daremos ao povo uma tecnologia desatualizada que não representa uma ameaça para nós. O fruto do conhecimento só tem valor quando só nós o possuímos. Depois de chegar a essa parte, ele deu uma espiada em Albedo, para se certificar de que ela não duvidava ou desconfiava dele. E agora, é aí que estou realmente chegando. Albedo, ao contrário do que acabei de dizer, acho que devemos aceitar essa sugestão. Os olhos de Albedo se arregalaram por um momento. Posso saber o que o levou a essa conclusão? Sentimentalismo. Além disso, acho que Yuri tem razão. Ainda assim, acho que essa sugestão tem muitos deméritos. Ou você está dizendo que pretende testá-la na periferia? Depois de selar todos os vazamentos de informações e, em seguida, iniciar a educação por meio de lavagem cerebral, os méritos começam a aparecer. Não vamos fazer isso. Embora isso possa divergir um pouco da sugestão de Yuri, devemos fundar um orfanato nesta cidade. Enquanto Ains estava morando aqui como Momon, ele ouviu falar dos orfanatos administrados pelos templos. Ele imediatamente teve a ideia de fundar um orfanato em nome de Ains ou Algon. Em qualquer caso, devemos considerar a possibilidade de a tecnologia de Nazarick vazar para o mundo exterior. Deve estar tudo bem se administrarmos um orfanato regular e limitarmos o conhecimento que ensinamos lá para as pessoas próximas a nós. Se encontrarmos indivíduos talentosos lá, podemos considerar o que fazer com eles. Entendo. Esse arranjo não deve representar nenhum problema. Então, pretendo usar viúvas para a equipe do orfanato. As mulheres que perderam seus maridos na batalha onde você demonstrou uma fração de seu poder onipotente. Isso serve como uma espécie de ajuda financeira para aquelas mulheres que lutam abaixo da linha da pobreza. E, de fato, tal ajuda só vai melhorar a opinião popular sobre você, como esperado de você, Ain-sama. Embora se nós apenas agirmos depois que Momon nos contar sobre a situação das viúvas, então apenas a reputação dele vai melhorar, e não a minha. Portanto, devemos agir rapidamente, antes que alguém possa pedir ajuda a ele. Para conseguir isso, ordeno que Pestonha e Nigredo sejam libertadas de seu confinamento. Ain sentiu um brilho fraco nos olhos de Albedo. Perdoe minha franqueza. Mas se você conceder anistia àqueles que foram julgados culpados de desobedecer a sua ordem e perdoá-los, temo que isso possa interromper a ordem em Nazarick. Não os colocamos em confinamento por isso? Essa é uma punição muito branda. Sua vontade é tudo para nós, Ain-sama. O crime de desobedecer ao seu comando é absolutamente imperdoável. Seu servo submete que eles devem ser aliviados de suas cabeças como um aviso para os outros. Se for para aqueles. Ains queria dizer que era uma questão mesquinha, mas as mulheres foram todas motivadas por sua reverência por Ains, um dos 41 seres supremos. Seria trágico negar sua lealdade. Ainda assim, era por isso que ele tinha que perdoar as duas. Suas personalidades foram criadas pelos antigos amigos de Ains. Assim, pode-se dizer que as ações de Pestonha e Nigredo falam por seus amigos. Ains sabia que se ele desse uma ordem a Albedo, ela obedeceria sem questionar. No entanto, esse era o último recurso para ele.
Primeiro, ele tinha que tentar persuadi-la com palavras. O fato é que permitir que esses pedidos vazem para o mundo exterior seria problemático. Qualquer um seria capaz de conectar os pontos e rastrear o incidente na capital real até Nazaré. É por isso que até as crianças pequenas tiveram que ser eliminadas. No entanto, as duas estavam apenas tentando defender as crianças que não tinham lembranças do incidente, o que significava que não havia necessidade de eliminá-las. Também se poderia dizer que elas entenderam com precisão minhas intenções. Elas estavam simplesmente distorcendo os fatos para sua própria conveniência. Suas ações são imperdoáveis. Albedo. Ele entendeu os sentimentos de Albedo como a supervisora dos guardiões. Foi por isso que ele teve que pensar tanto quanto podia para convencê-la. Ain sorriu. Um sorriso preocupado e amargo. Claro, sua expressão não mudou. Ain-sama, esse seu olhar é muito injusto. Albedo murmurou, com as bochechas rosadas. Ains deu um tapinha em seu rosto, como se fosse verificar. Oh, agora mesmo? Isso é. Albedo suspirou impotente e deixou sua cabeça cair. Ah, ela exalou profundamente. Quando ela levantou a cabeça novamente, ela havia voltado ao normal. Compreendo. Nada é mais importante do que seus desejos, Ain-sama. Eles são tudo para mim. Por favor, me direcione como você achar melhor. Eu não quero que você me obedeça por causa de seus sentimentos. Quero que você me obedeça porque é a coisa sensata a fazer. Isso não será um problema. Com toda a probabilidade, ninguém em Nazarick se oporá a libertar aquelas duas além do meu eu anterior. Isso é tão. Então isso é bom. Coloque as duas no comando do orfanato. Compreendo. Vou transmitir suas instruções a elas. Vou deixar isso para você. Então, a próxima sugestão. Ains murmurou para si mesmo. A próxima sugestão foi uma que ele havia escrito. Bem, esta não é uma sugestão muito boa. Isso não pode ser evitado. Ains deu uma espiada na expressão de Albedo e continuou a falar. Vamos fazer um uniforme para atividades atléticas para fortalecer a unidade de Nazarick. O que você acha? Assim que ele terminou de falar, Albedo franziu as sobrancelhas com raiva. Se houvesse um limite inferior para a definição da palavra inferior, essa ideia certamente conseguiria rompê-lo. Afinal, quem fez essa sugestão? Ains fez um esforço supremo para controlar seu impulso de dizer sinto muito e, em vez disso, assumiu uma expressão preocupada. Isso, eu não tenho certeza. Eu joguei fora a folha de papel original. Eu não posso imaginar como você deve ter se sentido. Como alguém poderia desperdiçar seu precioso tempo com uma sugestão tão idiota, Ain-sama? Vamos iniciar imediatamente uma investigação para erradicar essa pessoa e determinar a punição apropriada. Não há necessidade disso. Ouça, Albedo. Você não deve fazer isso, não importa o que aconteça. Embora ele estivesse gritando au em seu coração, Ains conseguiu esconder essa sensação em seu peito. Eu disse a todos em Nazarick que, a fim de encorajar feedback de muitos ângulos, não os censurarei por qualquer tipo de sugestão que me for feita. Se você os repreende por isso, isso transforma minhas palavras em mentiras. Isso também significaria que tudo o que eu disser no futuro também seria uma mentira. Além disso, é difícil para pessoas assustadas darem suas opiniões. Portanto, espero que, depois de sair desta sala, você esqueça essa sugestão. Sim, eu devo. É como você diz, Ain-sama. Bom. Você deve fazer isso. Ains estava profundamente grato pelo fato de que seu corpo não podia suar. Se não fosse esse o caso, o chão provavelmente já estaria encharcado. No entanto, apesar da maravilhosa constituição de seu corpo e mente, a palavra inferior cravou-se profundamente em seu coração, deixando uma ferida que não sararia por muito tempo. Ain-sama, eu tenho uma proposta. No futuro, permita-me selecionar as sugestões. Dessa forma, você não será incomodado por essas sugestões tolas uma segunda vez. Não há necessidade de incomodá-la com isso. Além disso, se você selecionasse todas, meu papel seria meramente aprovar suas escolhas. Nossas discussões aqui se tornariam sem sentido. Sim, isso mesmo, Ain-sama. Devemos trabalhar juntos e fazer isso. As asas de Albedo bateram e os Egghead de Assassin se contorceram mais uma vez. Tudo bem. Já que você entendeu, vamos passar para o próximo, Albedo.
Pessoalmente, ele não achava que a sugestão fosse impraticável, mas o clima no ar não era o que lhe permitiria trazer isso à tona, nem ele se sentia confiante o suficiente para mencionar outro tópico semelhante. Então o próximo. Assim que Ains estava prestes a continuar lendo, um som de batida veio da porta. Ambos olharam para Quinta. Ela curvou-se ligeiramente e foi ver quem eram os visitantes. Uma voz alegre de criança veio pela fresta da porta, junto com uma voz quase inaudível que carecia de qualquer confiança. Não é a primeira vez que esses dois vêm aqui a esta hora do dia? Aconteceu alguma coisa? Se for esse o caso, então provavelmente é bom que Albedo também esteja aqui. Uma vez que Ains já sabia quem eram os visitantes, ele poderia ter permitido a entrada imediatamente. No entanto, a Quinta parecia muito feliz por estar desempenhando suas funções, e conceder-lhes permissão para entrar antes que ela pudesse relatar seus nomes significaria ter que interrompê-la. Fazer isso poderia fazer com que ela perca a motivação para trabalhar. Era importante que as pessoas no topo entendessem e levassem esses assuntos em consideração. Acho que Jerkniv também faz isso. Afinal, ele deixa muitas coisas para suas criadas, Ains pensou, enquanto comentava sobre o modelo de rei que ele vinha estudando constantemente. Em algum momento, eu deveria ter uma conversa descontraída com ele sobre os fardos do governo. Ains-sama, eles são Aura-sama e Mari-sama. Agora que ela havia completado suas ordens, Ains indicou que os dois tinham permissão para entrar em seu escritório. A porta se abriu e um par de pequenos elfos negros entrou. Seus sorrisos radiantes não pareciam implicar que algo problemático tivesse acontecido, e Ains ficou aliviado. Manhã? Ains-sama. Bom dia, Ains-sama. Ah, bom dia. Vocês dois parecem bastante animados hoje. Os dois cumprimentaram Albedo também. Aura deu a volta na mesa e posicionou-se ao lado de Ains. Uma vez que ela estava muito perto dele, ela estendeu as duas mãos, fazendo 2 sinais de V de vitória. Ela não disse nada para o perplexo Ains, apenas levantou as mãos e fez os sinais. Seus olhos brilhantes, tão cheios de expectativa, se fixaram nele e então ela começou a pular de um pé para o outro. Depois de perceber o que ela queria, Ains puxou sua cadeira para trás, agarrou Aura pelas axilas e a levantou. O que você está fazendo, Ains-sama? Ains não deu atenção ao grito de surpresa estrangulado de Albedo. Em vez disso, ele girou Aura 180 graus completos, de costas para ele, e então assentou em seu fêmur direito. Ao contrário de uma coxa normal, os ossos eram duros, então Ains teve que colocá-la paralela a ele, permitindo que o traseiro macio de Aura amortecesse. Ererere. Foi uma risada um tanto tímida, mas completamente encantada de Aura, e Ains retribuiu-o com um sorriso. Então, ele se virou e acenou para o Mari de aparência nervosa. Ele pegou o Mari quando se aproximou e colocou-o sobre o fêmur esquerdo. Ai Ains-sama, o que, e quanto a mim? Enquanto Ains se perguntava se ele deveria dar a eles uma almofada de algum tipo, foi a vez de Albedo falar nervosamente. No entanto, era muito constrangedor deixar uma mulher adulta sentar em sua coxa, o osso da coxa. Não, isso, eu não posso. Mas, os dois. Albedo, esses dois são apenas crianças. Você é um adulto, não é? Por um momento, ele pensou ter visto algo atrás de Albedo, um flash de luz que era a manifestação física do golpe que ela acabara de sofrer. Embora sentisse um pouco de pena dela, constrangimento ainda era constrangimento. Além disso, se ele realmente continuasse com o ato, seria assédio sexual. Então, vocês dois. O que está acontecendo? A fortaleza na grande floresta de Tob, o falso Nazarick, ou talvez um depósito de recursos, estava concluída por enquanto. A próxima tarefa de Aura era ocultar a fortaleza e fortalecer suas defesas. O plano original era fugir para lá se os inimigos aparecessem e esconder a verdadeira Nazarick, mas Jerkniv agora sabia a localização da grande tumba subterrânea de Nazarick. Sendo assim, agora serviria como bunker e depósito de recursos. Mari, por outro lado, foi encarregada de cavar uma tumba subterrânea nos arredores de Irrantel. Não havia planos de utilizar essas instalações imediatamente. Era simplesmente porque ele tinha mão de obra de sobra, mas nenhum lugar para usá-la. O uso de humanos para esse tipo de trabalho incorreria em custos de mão de obra, mas os golems e os mortos-vivos não tinham esse problema. Além disso, eles poderiam usar a magia de Mari para produzir trabalhos em pedra simples.
Incidentalmente, entre os outros guardiões, Shaltear foi designada para tarefas de teletransporte relacionadas ao portão e à segurança de Nazarick. Cocytus estava encarregado da aldeia Lizardman e de seu lago próximo. Demiurgo, por outro lado, estava em uma designação para o Reino Santo. Em outras palavras, todos os guardiões em Irrantel estavam agora nesta sala. Uma vez que suas tarefas já haviam sido distribuídas, o que os dois estavam fazendo aqui? Aura respondeu alegremente à pergunta de Ains. Viemos aqui para ver você, Ains-sama. Suas palavras inocentes trouxeram um sorriso radiante ao rosto de Ains. Entendo. Bem, estou muito feliz em ver vocês dois também. Ains deu um tapinha na cabeça de Aura. Aura parecia achar muito confortável, e aninhou-se de volta na mão de Ains. Era como brincar com um cachorrinho adorável. Então. Ains-sama, o que você está fazendo? Eu espero que não estejamos lhe causando problemas. Sim. Certamente não. Como encontrar com você pode ser um problema para mim? Ains respondeu gentilmente o Mari. Ains então se virou para Albedo. Perdoe-me, Albedo. Eu fui desviado do assunto quando estávamos prestes a começar um novo tópico. Ah, isso mesmo, sinto o mesmo por encontrar você também. Sim, disse Albedo, seu rosto ficou vermelho como uma maçã enquanto ela fazia beicinho e tentava parecer séria. Ains-sama? O que é isso? Ains pensou enquanto seus olhos se arregalaram. Obiá! Ains se perguntou se ele tinha ouvido mal alguma coisa. O que foi que ela disse? Como se para informar Ains que sua audição estava boa, Albedo disse Obiá! De novo, com uma voz terrivelmente tímida. Ela provavelmente está tentando agir como um bebê. Não, o mais assustador seria se ela tentasse agir como qualquer outra coisa. Ainda assim, por que ela está fazendo isso? Ela está cansada de trabalhar muito. Ah! Isso pode ter algo a ver com o Nigredo e libertá-la do confinamento. A confusão oprimiu Ains, apesar de seu corpo morto-vivo, e ao mesmo tempo, Mari começou a se mexer inquieto em seu assento. Isso, está bom para mim, então, eu deveria deixar Albedo-sama. Essas palavras foram como uma revelação para ele. Agora mesmo, eu disse que estava tudo bem porque eles eram crianças, então, como um adulto, você deveria ser capaz de suportar isso. É por isso que ela está fingindo ser uma criança agora? Ainda assim, porque um bebê? E, além disso, deixar Albedo sentar na minha coxa é muito. Dito isso, ela chegou a extremos embaraçosos para se apresentar. Não posso simplesmente ignorar isso, tanto como ser superior quanto como homem. Além disso, Albedo é um dos filhos, como Aura e Mari. Devo ser justo com ela. Perdoe-me, Mari Ains disse. Tendo-se decidido, ele deixou Mari descer de sua perna e acenou para Albedo. Venha aqui, Albedo. Sim. A timidez de Albedo desapareceu como névoa ao sol da manhã, substituída por um olhar de ansiedade que um filhote pode ter antes de sair para um passeio. Em um instante, Albedo mudou-se para o lado de Ains. Albedo fez os sinais em V também. Foi um pouco difícil para Ains fazer enquanto estava sentado, mas mesmo assim colocou as mãos sob suas axilas e a levantou. Desculpe por isso. Você se importaria de sentar como está? É claro. Entendido. Albedo ocupou o lugar de Mari na coxa esquerda de Ains e mudou de posição de maneira coerente. A primeira coisa que Ains sentiu foi sua suavidade. Ao contrário das crianças, era a suavidade de um corpo maduro. Então, o calor dela fluiu para ele, o que o fez coçar um pouco. Mesmo assim, ela ainda é muito mole. Ela era uma guerreira nível 100, mas ele não tinha ideia de onde seus músculos tinham ido. Alguém poderia expressar isso de uma forma menos educada e se perguntar se ela era um molusco. Cufufufu. Ele ouviu a risada baixa de Albedo. Uma fragrância flutuou sobre os longos cabelos de Albedo. Isso fez cócegas no nariz de Ains. Neste momento, algo acendeu dentro do cérebro inexistente de Ains. Este perfume é familiar. Onde eu já cheirei isso antes? As roupas de Albedo? Não, o perfume dela? Ains tinha certeza de que havia encontrado o cheiro que Albedo estava emitindo no passado. No entanto, ele não tinha ideia de onde o teria sentido pela primeira vez e não conseguia se lembrar dos detalhes. Albedo. Você está usando algum tipo de perfume? Sim, eu uso perfume. Isso te desagrada? Não, claro que não, cheira bem. Albedo rapidamente virou o rosto para Ains. Seus olhos esbugalhados assustaram Ains um pouco. Sério, Ains-sama? Se quiser, que tal me cheirar? 1 hora seria ótimo, um dia inteiro seria ótimo também.
Não, além disso, 1 hora seria demais. Ainda assim, não importa o que ele disse, era um fato que ele estava bastante interessado. Além disso, se ele cheirasse ela, ele poderia ser capaz de se lembrar de mais detalhes sobre esse cheiro. Então, posso cheirar um pouco? Ains cuidadosamente trouxe seu crânio perto de Albedo e inalou seu aroma. Já que ele estava mais perto dela do que agora, ele podia sentir aquele cheiro agradável mais claramente. Como ele pensava, era familiar, mas ele ainda não conseguia identificar onde o havia encontrado antes. Assim que Ains estava quebrando a cabeça para resolver o mistério em sua cabeça, uma voz fria alcançou seus ouvidos. Ains-sama. Embora ele não tivesse ideia de quem era por um momento, aquela voz claramente pertencia a Aura. Ains nervosamente se virou para olhar para ela e viu que Aura estava fazendo beicinho com as bochechas inchadas. Isso parece meio pervertido. Ah, desculpe. Ela tinha razão. Ains se amaldiçoou por fazer algo assim na frente das crianças. Isso teria um efeito negativo em sua educação sexual. Foi por isso que ela se dirigiu a ele no mesmo tom que sua velha amiga fazia quando ela estava com raiva de seu irmão mais novo. O então, Albedo, Aura. Por favor, levante-se. Oh, Albedo, vamos continuar discutindo esse assunto a partir de agora. No entanto, não houve movimento. Ambos permaneceram imóveis. Eles esperavam que o outro lado saísse primeiro. Minha nossa. Ains pegou Aura e a colocou no chão ao lado dele. Uma risada baixa de cufufufu veio do lado de Albedo. Aura foi quem se sentou primeiro. Albedo, é melhor você descer também. Mas Aura está sentada há 3 minutos e 41 segundos. Só estou sentada há 57 segundos. Embora possa parecer tolice, acredito que deveria ter permissão para sentar por mais 3 minutos. Você já não passou mais tempo junto de Ain-sama? Não dá para evitar, isso foi trabalho. Oh, trabalho, não é? Você só veio vê-lo para trabalhar? Eu vim aqui só para ver Ain-sama, você sabe. Albedo mexeu seu traseiro na coxa de Ains, ajustando sua posição para encarar Aura nos olhos. Ains pensou, eu posso adivinhar por que Albedo queria se sentar na minha coxa, mas por que Aura queria fazer isso? Não é como se ela me amasse como Albedo ama. Ele não conseguia se lembrar do que tinha feito para fazer uma garota como Aura amá-lo. O sentimento chamado amor deveria ser um mistério para Aura. E então, Ains finalmente encontrou a resposta. Entendo. Então ela estava sendo possessiva. Além disso, ela pode desejar o amor de um pai. Aura e Mari foram projetados como crianças e ainda estavam em uma idade em que seus pais cuidariam deles. Talvez eles estivessem inconscientemente olhando para Ains para preencher essa lacuna em seus corações. Se existisse um país de elfos negros, ele havia considerado a possibilidade de enviá-los para fazer amigos. No entanto, Suzuki Satoru não experimentou o amor de um pai, então ele sentiu que poderia ser um pouco tarde para isso. Será que há livros para educação sexual infantil na biblioteca? Estava tudo bem quando eram apenas dados. No entanto, ele tinha pensado até agora e percebeu que ainda faltavam algumas coisas para o crescimento mental saudável de Aura e Mari. Como eu pensei, eles realmente precisam fazer amigos elfos negros. Vamos fazer disso uma prioridade. Sendo esse o caso, Aura, há algo que gostaria de perguntar. O que aconteceu com as 3 elfos que deixei com você e Mari? Você quer dizer as elfos que colocaram os pés em Nazarick, mas que foram perdoados por sua misericórdia, Ain-sama? Ains acenou com a cabeça. Quando ele atraiu aqueles mercenários, ele entregou as escravas élficas que o seguiam para Aura e Mari. Normalmente, qualquer pessoa que entrasse em Nazarick sem convite não teria permissão para sair com vida. No entanto, elas provavelmente não tinham estado lá por vontade própria e não tinham a intenção de levar os tesouros de Nazarick para si. Sendo esse o caso, não era absurdo mostrar-lhes alguma medida de bondade. Além disso, se elas fossem elfos da floresta, provavelmente teriam um efeito benéfico no desenvolvimento de Aura e Mari. Sim. No momento, colocamos todas elas em nosso andar. Onde eles estão? Sim. Como posso dizer isso? Elas não têm nada para fazer, mas continuam tentando cuidar de nós. É meio chato como elas ficam rondando a gente. Isso mesmo. Tipo, nossas roupas e assim por diante. Eu posso me vestir sozinha, mas eles continuam vindo para me ajudar. Você precisa se recompor. Eles continuam tentando vestir você porque você continua agindo assim. Olhe para mim, não tenho esse problema, não?
Entendo, então elas desejam fazer algo. Assim como as criadas ao meu redor. Eu sinto sua dor, Mari. Ainda assim, isso significa que as 3 pessoas que resgatei não são completamente inúteis, afinal. Seria ruim para ex-escravas ensinar educação sexual? Bem, nós salvamos suas vidas. Não as mate por impulso, mesmo se você estiver louco. Se você acha que elas são realmente problemáticas, diga-me e eu os enviarei para outro lugar. Entendi. Eu avisarei quando chegar a hora. Ainz olhou para Mari, que estava de cabeça baixa, e murmurou o quê? Para si mesmo. Então, ele mudou um olhar um tanto gélido para Albedo. Albedo, é hora de descer. Já se passaram mais de 3 minutos. Albedo pareceu desapontada por um momento, mas ela ainda desmontou obedientemente da coxa de Ain sem dizer nada. Venha para pensar sobre isso, o que vocês dois estavam fazendo, Ain-sama. A. Reuni sugestões de pessoas em Nazarick sobre como tornar este país excelente. Ah, isso mesmo. Vocês dois também. Se você tem boas ideias, por que não tentar? Vou ouvir qualquer coisa, sabe? O rosto de Aura se iluminou. Se você diz, Ain-sama, eu tenho uma grande ideia. Oh, e o que seria isso, Aura? Venha, diga-me. Sim. Acho que os meninos devem se vestir como as meninas e as meninas devem se vestir como os meninos. Bukubuku Shagama. Ains gritou o nome de um de seus velhos amigos internamente. Por um momento, Ains até viu a imagem fantasma de um slime rosa dizendo desculpa, em uma voz adorável que estava completamente em desacordo com sua aparência. Entendo. Então essa foi a ideia de Bukubuku Shagama-sama. Certamente é uma excelente proposta. Além disso, neste país, qualquer decisão dos seres supremos certamente será a correta. Correto? Ains queria zombar de Albedo, mas não conseguiu. Em qualquer caso, essa ideia não poderia acontecer. No entanto, havia um problema com isso. Os dois só se vestiam assim porque Bukubuku Shagama os projetou assim. Se Ains negasse a ideia de Aura, ele teria que explicar o motivo exato para os outros. Ains não conseguia pensar imediatamente em tal explicação. Ain-sama, devemos implementar a sugestão de Aura imediatamente? Por que você está tomando a decisão tão rapidamente? Ele estava sem tempo. Se ele concordasse com esta sugestão, estaria declarando a todas as partes dentro e fora do país que o reino feiticeiro de Nazarick era uma nação que valorizava o travestismo. Isso seria incrivelmente ruim. Talvez apenas Bukubuku Shagama estivesse interessada nisso. Não, se Bukubuku Shagama estava neste mundo, Ain sentiu que ela definitivamente não gostaria de fazer um país como aquele. Se eles soubessem que os NPCs desenvolveram seus próprios egos, algumas pessoas ficariam intrigadas e gostariam de conhecê-los, enquanto outras iriam querer evitá-los. Bukubuku Shagama provavelmente cairia no último grupo. Yamaiko e Ankoro Moshimoshi provavelmente gostariam de conhecê-los. Porque elas são tão diferentes apesar de serem todas meninas. Enquanto ele lembrava sobre elas, Ains lentamente se levantou e olhou pela janela. Claro, essa ação não teve nenhum significado especial. Ele estava simplesmente tentando ganhar tempo. Uma vez que ele teve uma ideia aproximada do que ele iria dizer, Ain se virou para olhar para os 3. Não posso permitir essa ideia. Por que isso? Claro que eles perguntariam isso, certo? Quer dizer, dar máscaras para homens solteiros no Natal ainda seria uma lei melhor do que isso. Ain suspirou. Claro, essa ação não teve nenhum significado especial. Ele estava simplesmente tentando ganhar tempo. Existem muitas razões complexas para isso, Albedo. Você precisa que eu explique cada um deles? Sim. Por favor, se você não se importa. Ains estava planejando dizer isso para Albedo, mas Mari foi quem o interceptou ao invés. Ele normalmente é um menino tão honesto. Por que ele está sendo tão mal agora? Ains pensou tristemente. Se fosse Albedo, ela teria definitivamente dito não há necessidade disso. Permita-me explicar a vocês dois em nome de Ain-sama. Mas sob essas circunstâncias, Ains teve que fazer isso sozinho. É assim mesmo. Então, vou esclarecê-lo. Mas por onde devo começar para facilitar a compreensão? O Muains foi enquanto apoiava o queixo com a mão. Desnecessário dizer que isso também foi para ganhar tempo. Ains desesperadamente se forçou a pensar, tão forte que pensou que seu cérebro iria começar a suar, e então uma ideia o atingiu. Em primeiro lugar, assim, deveria ser isso.
Vocês dois devem sentir que, por estar vestido assim, o país inteiro também deve se vestir como você, certo? Afinal, você deve sentir que essa era a vontade de Bukubuku Shagama-san. No entanto, isso seria incorreto. Sim, vocês dois são especiais. Somos especiais. Certamente você é. Vocês dois são especiais para Bukubuku Shagama-san. É por isso que você foi autorizado a se vestir dessa maneira. Então você pretende conceder esse especialismo a muitas pessoas que você não conhece? Como poderíamos? A pessoa que respondeu tão alto era, surpreendentemente, Mari. Nunca. Eu nunca vou deixar ninguém além de Neishan ter o especialismo de Bukubuku Shagama-sama. Isso mesmo. É assim que é. Você entende, Aura? Sim. Eu fui tão estúpida que não pensei em como Bukubuku Shagama-sama se sentia. Além disso, Aura e Mari já haviam aceitado esse raciocínio. Não há problema em sair lentamente do tópico agora. No entanto, havia mais uma coisa que preocupava Ains. Ains murmurou algo sobre haver várias outras razões, e ele espiou Albedo enquanto murmurava. Alguém tão extraordinário como ela provavelmente teria pensado mais à frente do que Ains. Ela acharia estranho se ele encerrasse o assunto agora? Isso foi o que deixou Ains inquieto. Quando seus olhos se encontraram, Albedo sorriu e inclinou o pescoço. Não sabendo o que essa resposta significava, Ains desviou os olhos. E então, simplesmente aconteceu de haver um lites anciões na frente dele. Ains com indiferença olhou para os arquivos que estava segurando. Ah, então você estava pensando sobre isso também, Ains-sama. Afinal, você estava olhando mais esse documento. Deve estar tudo bem contar aos dois também, certo? Ain se virou para Albedo novamente quando de repente ela falou. Então você também pensou nisso, Albedo? Sim. E eu estava me perguntando se você iria mencionar essa ideia também, Ain-sama. Eu acredito que você está pensando se deve ou não explicar para os dois, estou certo. Como esperado de você, Albedo. Você conhece meus pensamentos sem a necessidade de que eu os fale. Você é muito gentil. Albedo sorriu e abaixou a cabeça. Por outro lado, Aura inchou as bochechas em aborrecimento. Ainda assim, não posso acreditar que não pensei no legado de Bukubuku Shagama, embora devesse ser a coisa mais importante a se considerar. Como esperado de nosso Criador, nosso Overlord. Nunca serei capaz de igualar suas decisões sábias, feitas considerando inúmeros pontos de vista. Não diga isso, Albedo. Tenho certeza de que você exibirá talentos que excederão os meus algum dia. O fato era que ela já o havia superado de longe. Ain sentiu vergonha de si mesmo ao pensar sobre isso, mas Albedo simplesmente acenou com a cabeça, seu rosto cheio de convicção. Sim, eu devo. Então, que outras razões existem? Realmente agora, Aura. Albedo, explique para os dois. Faça com que seja fácil entender de forma que até mesmo uma criança possa entender. Sim, deve ser fácil de entender. Depois que Ains disse isso, ele ficou em silêncio e olhou pela janela mais uma vez. No entanto, todos os nervos de seu corpo estavam concentrados em ouvir, porque ele não queria perder uma única palavra que Albedo dissesse. De fato. Na verdade, eu queria falar sobre isso com Ain-sama depois. O fato é que surgiu um pequeno problema. Alguém te causou problemas? Quer que a gente vá lá e acabe com ele para você? Não é bem assim. A verdade é que descobrimos que nossos estoques de recursos podem não ser suficientes para o futuro. Portanto, se ordenássemos que todos trocassem de roupa agora, só poderíamos tomar medidas incômodas, como trocar roupas velhas e assim por diante. É mesmo? Claro, Ains não poderia dizer isso. Tudo o que ele podia fazer era tentar desesperadamente se lembrar do conteúdo do arquivo que acabara de ver. Na verdade, continha algo sobre recursos, mas a quantia parecia bastante adequada. No entanto, se Albedo disse isso, então deve ser verdade. Em outras palavras, esta é uma situação muito ruim, não? Ainda assim, se for esse o caso, não podemos simplesmente comprar mais do reino ou do império. Uma cidade como essa deve ter capital suficiente para isso, certo? Albedo tinha uma resposta às dúvidas justificadas de Ains. Esta cidade era um excelente armazém de recursos e funcionava como uma cidade comercial. No entanto, desde que Ain-sama assumiu o controle, os comerciantes dos outros 3 países raramente visitam este lugar. Assim, estamos em uma situação em que nossos recursos restantes estão diminuindo. Se não os tivermos, vamos pegá-los de outro lugar.
Que tal do império ou do reino? Onei-chan, nós não podemos fazer isso. A Ain-sama disse que estávamos proibidos de usar a força nesses 3 países, certo? De fato. Embora ele não soubesse sobre o futuro, ele havia proibido o uso de força militar até que assumisse totalmente o controle da cidade. Claro, se o outro lado atacasse primeiro, isso seria um assunto totalmente diferente. Então, o que devemos fazer? Não devemos precisar nos preocupar. Afinal, a Ain-sama vai resolver isso. Você vai despejar tudo isso em mim agora? Ains queria refutar Mari com isso, mas se obrigou a não fazê-lo. Depois que Aura respondeu o Mari com entendo. Ele não conseguia trair a confiança que aquelas 2 crianças depositavam nele. No entanto, um funcionário comum como Ains não poderia pensar em uma política financeira adequada. Por causa disso, Ains decidiu jogar um de seus 2 trunfos. Ains se virou lentamente e disse com segurança: Albedo. Você está cuidando disso, não é? Em outras palavras, ele despejaria tudo em outra pessoa talentosa, Albedo, e acabaria com isso. Sim. Recentemente, as sementes que Demiurgo está semeando devem estar prontas para serem colhidas. Vocês 2 não têm nada com que se preocupar. Seus olhares brilhantes de respeito e adoração fizeram Ain sentir uma pontada de culpa. Ao mesmo tempo, o medo de ver os olhares de decepção em seus olhos ao descobrirem que tudo isso era falso se enraizou em seu coração. Ainda assim, aquele Demiurgo. Não sei que sementes ele plantou, mas ele é realmente incrível. Ains queria perguntar sobre a colheita, mas não pôde. Isso porque Ains ou Algon deveria ser um luminar que sabia de tudo. Eu sei que deveria ter estudado economia, mas só pude folhear aqueles livros complicados. Tipo, eles deveriam ter tornado aqueles sobre economia keynesiana e assim por diante mais fáceis de entender. Ou será que fiquei obstinado por causa da minha idade? Ains era totalmente versado na mecânica de jogo de Yggdrasil. Isso não era uma ostentação inútil. Ele havia aprendido mais de 700 feitiços e memorizado os detalhes de cada um feito que chocou seus amigos. Mesmo aqueles feitiços que ele não tinha aprendido ainda podiam se tornar uma arma para ler a força de seus oponentes, uma vez que ele os conhecesse. Foi por isso que Ains fez o seu melhor para memorizar todos aqueles feitiços. Ele estava facilmente entre os 5 primeiros entre seus companheiros de guilda quando se tratava de conhecimento mágico. Ainda assim, embora pudesse fazer isso, ele era completamente ignorante sobre os acadêmicos. Será que não consigo me lembrar de mais coisas porque não tenho cérebro? Ain sabia que tinha aprendido muitas coisas desde que veio a este mundo, então ele também sabia que era impossível. Ainda assim, ele tremeu um pouco com aquela teoria assustadora. E então, eu tenho um assunto que requer a aprovação de Ain-sama. O que? Você disse aprovação? Ains não sentiu que nenhuma sugestão feita por Albedo exigiria sua aprovação. Afinal, ela era uma garota inteligente e certamente faria escolhas melhores do que as dele. No entanto, se fosse esse o caso, a organização não seria capaz de funcionar adequadamente. Afinal, as pessoas no topo tinham que assumir a responsabilidade pelas ações de seus subordinados. Por causa disso, parecia que os superiores deviam conceder selos de aprovação dessa maneira. Alguém deve visitar a capital real para agitar aqueles humanos. Você permitiria que este seu servo fosse? O que? Ains foi pego completamente de surpresa e exclamou mais alto do que o normal. Enviar Albedo enquanto Demiurgo não estava por perto fez Ains se sentir muito desconfortável. Além disso, seu controle sobre esta cidade não era perfeito. Mais do que qualquer outra coisa, a razão pela qual isso foi tão chocante foi porque esta foi a primeira vez que Albedo falou de algo assim. Se eu mandar você, eu ficaria muito perturbado. Albedo sorriu de alegria. Vai ficar tudo bem, Ain-sama. Vou resolver o assunto imediatamente e voltar para o seu lado. Isso é tão bem, se for apenas por um tempo, deve ficar bem. Quem receberá o controle de Nazarick desta cidade? Aura e Mari pareceram bastante surpresos, então obviamente não eram eles. Não, eu espero. Pretendo confiá-los ao ator de Pandora. Aura e Mari disseram algo como vai ficar tudo bem se for ele. Ele, você diz. Ele é um excelente indivíduo criado por você, Ain-sama. Como se costuma dizer, tal pai, tal filho, peço desculpas. Pensar que nós, meramente criados, ousaríamos reivindicar ser filhos dos seres supremos. Eu oro que você perdoe minha grosseria.
O súbito pedido de desculpas de Albedo atordoou Ains, até mesmo os pontos vermelhos de luz em seus olhos desbotaram. Não precisa se desculpar. Isso é, bem, meu filho, desculpe. Isso eu não desgosto dele, criança tola. Não, isso também não é culpa dele. Bem, como posso dizer? Ele é como uma criança. Antes que ele percebesse, todos ficaram quietos. Ain sabia que a conversa iria secar se isso continuasse, então ele se preparou e perguntou: se deixarmos o ator de Pandora cuidar disso, e quanto a Momon, que ele está interpretando? Devo fazer isso? Não, como poderíamos fazer com que você fizesse esse tipo de coisa, Ain-sama? Eu estava planejando fazer com que Momon aceitasse um pedido e fosse enviado ao exterior para reconhecimento. Ain acenou com a cabeça. Embora ele tenha pensado em relaxar assumindo o aspecto de Momon, as coisas agora eram muito diferentes de quando ele desempenhava o papel de um aventureiro. Haveria muitas coisas problemáticas ou coisas que precisariam ser tratadas com cuidado. Sendo esse o caso, enviar Momon em uma missão de reconhecimento pode ser a melhor escolha. Sobre isso, se você mandar Momon-sama para fora, as pessoas desta cidade vão se comportar? Vai ficar tudo bem. Este único movimento de Ain-sama teve um grande impacto aqui. Porque não banalizamos os humanos, embora dificilmente houvesse qualquer intenção de fazê-lo, Momon tornou-se profundamente confiável. Portanto, tudo o que precisamos fazer é pedir a Momon que diga aos líderes locais que nos obedeçam antes de partir e tudo ficará bem. Ainda assim, pensando bem, eles não têm ideia de que são fantoches dançando sobre cordas, governados por Ain-sama. Como eu pensei, só ele poderia ter antecipado essa virada de eventos logo após ser transportado para cá e feito os preparativos apropriados. É meio estranho, como eles confiam em Momon-sama, mas não em Ain-sama. De fato. Ainda assim, esta é uma parte importante para controlar completamente esta cidade em nome da paz. Tudo o que precisamos fazer é remover gradualmente Momon e incutir lealdade a Ain-sama em seu lugar. Isso pode levar vários anos, mas não pode ser evitado. Bom. Então, Albedo. Depois de se preparar e entregar suas tarefas ao ator de Pandora, vá e faça a colheita. Precisa de mais alguma coisa? Entendido. Então, pretendo conduzir algumas negociações quando for ver o Rei dos Humanos. Você poderia reservar um pouco do seu valioso tempo para revisar um rascunho comigo? Traga para mim mais tarde. Além disso, tudo o que ele faria era algo simples como colocar seu selo no esboço de Albedo.